Boa noite. Confirmado o segundo turno no país e no estado. Confira os principais números das eleições. Jair Bolsonaro conquistou 46,3%. Fernando Haddad ficou em segundo lugar, somando 29,28%. Da Câmara de Passo Fundo, o vereador é eleito deputado estadual. O vereador Matheus Vespe foi eleito com 28.173 votos. Aristeu Lalana cobra do Executivo o asfaltamento de ruas. A cidade de Passo Fundo pertence às pessoas, pertence ao povo passofundense. E a nossa luta, o nosso trabalho ao longo desses últimos quase 20 anos, direcionado com a preocupação com o que acontece no bairro Boqueirão, principalmente no bairro Boqueirão. Lei que estabelece o uso de sacolas biodegradáveis no comércio é tema de audiência pública. A sacola plástica de supermercado, ela é o que aparece, mas dentro vão vários outros tipos de embalagem que também ocupam o plástico. Talvez a solução mais rápida seria o não fornecimento ou a diminuição no fornecimento das sacolas plásticas. A eleição presidencial será definida no segundo turno entre Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. A diferença de 17 pontos percentuais vai levar os brasileiros novamente às urnas em 3 semanas. Considerando o total de votos válidos, Jair Bolsonaro conquistou 46,3%. Fernando Haddad ficou em segundo lugar, somando 29,28%. Ciro Gomes fez 12,47%. Geraldo Alckmin, 4,76%. João Amoedo, 2,50%. Cabo Daciolo, 1,26%. Henrique Meirelles, 1,20%. Marina Silva, 1%. Álvaro Dias, 0,80%. Guilherme Boulos, 0,58%. Vera, 0,05%. Emael, 0,04%. E João Goulart Filho, 0,03% da preferência dos eleitores. Brancos e nulos somaram 8,79%. No primeiro turno, Bolsonaro obteve mais da metade dos votos válidos em 12 estados e no Distrito Federal. Já Haddad ficou bem colocado em 4 estados. Esta é a 8ª eleição presidencial por meio do voto direto desde a redemocratização no fim da década de 80. O vencedor governará o Brasil de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2022. Já a disputa para o Palácio Piratini será entre Eduardo Leite e o atual governador José Ivo Sartori. As urnas confirmaram o resultado das pesquisas eleitorais, que apontavam a possibilidade em segundo turno entre os candidatos. Eduardo Leite, ex-prefeito de Pelotas, conquistou 35,90% da preferência do eleitorado. O atual governador José Ivo Sartori recebeu 31,11% dos votos válidos. Miguel Rosseto, 17,76%. Jairo Jorge, 11,8%. Matheus Bandeira, 3,36%. Roberto Robaina, 0,64%. E Júlio Flores, 0,15%. Brancos e nulos somaram 12,65%. Com este resultado, aos 33 anos, o advogado Eduardo Leite é o mais jovem aspirante ao Piratini. Já o candidato José Ivo Sartori pode se tornar o primeiro governador reeleito no Rio Grande do Sul. Neste ano, os gaúchos ainda escolheram 2 representantes para o Senado. E com uma pequena diferença do segundo colocado, o passofundense Beto Albuquerque ficou de fora. Luiz Carlos Reins ficou com a primeira vaga para o Senado com 21,94%. Paulo Paim foi reeleito com 17,76% e levou a segunda vaga.
Beto Albuquerque ficou de fora com 16,23% dos votos válidos. Na sequência, também tiveram boa votação ao Senado Carmen Flores e José Fogaça. Os números dos demais candidatos podem ser conferidos no site do TSE. Nossa cidade não terá representante na Câmara Federal. O candidato que chegou mais perto foi o procurador do estado, Rodinei Candeia, com quase 24 mil votos. Veja agora como foi a votação dos vereadores de Passo Fundo que concorreram ao cargo. Alex Necker, do PCdoB, fez 4.150 votos. Eloy Costa, do MDB, fez 4.578 votos. Márcio Patucci, do PDT, fez 15.064 votos. E Saul Spinelli, do PSB, fez 8.022 votos. Já a Assembleia Legislativa terá 2 passofundenses. Aqui da Câmara sairá o vereador Matheus Vesp. O mais votado entre os candidatos de Passo Fundo foi Gilberto Capuani, reeleito com 37.058 votos. O vereador Matheus Vesp foi eleito com 28.173 votos. Juliano Roso ficou de fora das vagas com 20.353 votos, assim como Ayrton Dipp com 17.890 votos e o professor José Carlos com 6.198 votos. Para saber todos os detalhes sobre os eleitos pelos gaúchos para a Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado, acesse o site www.tse.jus.br. Lá também estão disponíveis os números dos demais candidatos que não foram citados pela apuração do Jornal da Câmara. O vereador Aristeu Dalalana utilizou a tribuna do Legislativo para reivindicar melhorias em 4 bairros da cidade. Confira. A pedido do parlamentar, a equipe de reportagem esteve no Boqueirão, Vila Berthier, Loteamento Pampa e Morada da Colina para registrar imagens das principais ruas. Em alguns pontos, verificamos que uma operação tapa-buracos foi feita recentemente pelo município com o objetivo de melhorar a qualidade das vias. Acontece que a solução parece momentânea e não resolve o problema dos moradores que cobram o asfaltamento. Tivemos uma conversa com o prefeito e com o secretário, tá tudo na mesa deles, protocolo, tudo o que foi pedido, as melhorias que foi pedido para o bairro, e a gente está esperando eles. Estamos aguardando. Ontem eu estive lá na Câmara, lá falando com o Bordim, e ele falou que o terceiro bairro a bairro, tanto ele como o Ademir, o terceiro bairro a bairro agora com obras vai ser feito nosso. Quais são as principais obras que vocês estão ansiosos esperando? É as ruas, a melhoria das ruas, a iluminação pública, a canalização que precisa ser feita, e a entrada do colégio, que é ali aquela entrada ali que o secretário também da segurança teve ali para dar uma olhada, ver o que dá para fazer. A situação é mais crítica nos locais que não receberam a operação da prefeitura. São muitos os desníveis que prejudicam o tráfego de veículos, incluindo o transporte coletivo. Foi feito isso aqui a questão de 2 dias, não mais que isso, e a rua sem condições de uso. Próxima chuva já acaba tudo novo, volta toda a buraqueira de volta. O carro 53 da Codepas vai para manutenção com toda a suspensão dianteira estourada lá. Eu fiz a troca mesmo. As ruas aqui não têm condições de uso, tá? Esse itinerário do ônibus é horrível. E não é de hoje, faz bastante tempo. Nós queremos aqui a comunidade vir uma obra decente, nós botar a tubulação, fazer uma obra, nem que demore mais tempo, mas fazer bem feito, fazer uma vez só e que não dê prejuízo mais aos moradores e à própria companhia de desenvolvimento, que está com os ônibus novos aqui com depreciação, estragando os carros novos. No total, o vereador Aristeu Dalalana solicitou a visita da TV Câmara nas ruas Eugênio Silvestre Zanata, Telmo Machado, João Antônio Bonner, Antônio Brasil Caxambu, Rui Silveira, 6 Irmãos e Mascarenhas. Para os bairros onde de fato foram encontrados problemas, serão feitos pedidos de providências à Secretaria de Obras, a fim de que realize novos investimentos de infraestrutura. Isso é minha obrigação de fazer, porque é o pedido da comunidade, E o Executivo tem mais que executar essas obras, porque a Prefeitura
A cidade de Passo Fundo pertence às pessoas, pertence ao povo passofundense. E a nossa luta, o nosso trabalho ao longo desses últimos quase 20 anos, direcionado com a preocupação com o que acontece no bairro Boqueirão, principalmente no bairro Boqueirão, né, que é um dos maiores bairros da cidade, onde tem mais quase em torno de 30 vilas e loteamentos em volta do bairro Boqueirão, e a gente se preocupa sempre. Então o nosso trabalho é direcionado a isso. As pessoas sabem onde mora o vereador da Lalana, não precisa vir na Câmara de Vereadores, elas têm que nos chamar, é só nos ligar que a gente vai de encontro a eles para ver as reivindicações e fazer as melhorias que as pessoas precisam. Isso não é nada demais, é apenas a nossa obrigação de fazer esse trabalho. Agora nós vamos para o intervalo, mas no próximo bloco você vai ver como foi a discussão sobre o uso de sacolas biodegradáveis em audiência pública. Para você, o que é o amor? Coração. Quando gosta de uma pessoa. É paz. Carinho. Carinhoso. É quando a gente gosta de uma pessoa. Amar. E é tendo a chance de ser criança que elas descobrem o poder transformador do amor. ONG Amor. Criança sendo criança. Acesse amor.org.br e saiba como ajudar. Olá, sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news. Você sabe o que são fake news? São notícias falsas que só trazem desinformação. Aquelas notícias que recebemos pelas redes sociais, geralmente cheias de exageros e mentirosas. Durante as eleições, elas podem ser muito perigosas, ao ponto de causar tumultos e destruir reputações em poucos segundos. Por isso, fique alerta. Existem várias formas de verificar se uma notícia é verdadeira ou falsa. Cheque a fonte da notícia. Tenha certeza de que o autor é uma pessoa confiável. Procure saber mais sobre o assunto antes de compartilhar qualquer link, vídeo, áudio ou publicação. Para informações sobre a Justiça Eleitoral, acesse o site do TSE, www.tse.jus.br. A Câmara de Vereadores realizou uma audiência pública para tratar da lei referente ao uso de sacolas biodegradáveis. Aprovada há 8 anos, a norma ainda não foi adotada pelo comércio de Passo Fundo. A legislação foi criada em 2010 e passou por uma alteração 5 anos depois. Ainda assim, nada mudou nos estabelecimentos de Passo Fundo que resistem em substituir as embalagens. Por isso, os ambientalistas estão cobrando um prazo para o início da fiscalização. Paulo Cornélio, do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, explicou a diferença entre as sacolas comuns e as biodegradáveis. A atual sacola plástica, essa convencional, ela tem um produto, polímetros, que ela é de composição de maior tempo quando ela estiver no meio ambiente. O nosso projeto, na realidade, é para que seja substituída essas sacolas convencionais para sacolas biodegradáveis, fazendo com que depois dela ser ocupada e quando ela for para o meio ambiente, ela possa se decompor de maior rapidez. Ao mesmo tempo, fazendo uma reflexão com todos os consumidores se realmente as pessoas necessitam levar a sacola ou quando vai na farmácia, ou quando vai no supermercado, ou quando vai numa loja. O presidente do Sincongêneros, entidade que representa mais de 300 estabelecimentos, destacou o alto custo da embalagem ecológica. A gente tem alguns levantamentos de que o custo hoje excedente para se usar uma sacola biodegradável estaria em torno de 30%. Já foi muito maior, né? Ele vem baixando e com certeza no decorrer dos anos, conforme os estabelecimentos forem utilizando isso, vai baixar mais devido à escala que é da indústria, né? Mas a gente percebe também que é necessário fazer uma conscientização, principalmente que o poder público faça essa conscientização com os consumidores, enfim, porque a sacola plástica de supermercado,
ela é o que aparece, mas dentro vão vários outros tipos de embalagem que também ocupam o plástico. Frios em geral, material de limpeza, embalagem de pães, enfim, uma série de outros produtos que também são embalados no plástico e que vão continuar aí, porque não é somente essa cola que polui o ambiente, né? O vereador Alex Necker discorda que, se efetivada a lei, os custos das novas sacolas serão repassados ao consumidor. Todo o processo de formação do preço de uma mercadoria que é adquirida em algum estabelecimento, ele leva em consideração o custo da embalagem. Então, quer dizer, hoje não existe embalagem sendo fornecida de forma gratuita pelo comércio local. Esse custo ele já está embutido nas mercadorias que cada cliente adquire no estabelecimento. Seja ele o supermercado, seja ele a farmácia, seja ele qual estabelecimento for. O custo da embalagem que é fornecida para o cliente, ele está no cálculo que finaliza o preço da mercadoria vendida. Ademar Marques, da Agenda 21, disse que a lei em vigor merece ser respeitada. Então, o desafio é promover uma mudança de comportamento e não punir os envolvidos. Nós estamos em pleno século XXI, não dá para a gente arranjar desculpas e não adotar um novo padrão de desenvolvimento que globalmente os países já estão fazendo. Essa história de dizer que o Brasil isso é coisa para a Suíça, padrão de desenvolvimento para a Europa, não, o Brasil tem legislação, tem condições, tem consciência para isso. Precisa boa vontade nossa, um planejamento adequado e fazer com que as nossas leis elas se cumpram. Ora, se tem alguma coisa errada, vamos aperfeiçoar, mas mais do que nunca a sociedade precisa compreender, ela precisa separar o seu resíduo, fazer um uso adequado realmente, mas especialmente o destino correto da sacola plástica, que não é na rua, não é no rio, entende? Eu sei que está na nossa cultura, não tenho dúvida em relação a isso, mas nós podemos fazer um uso mais adequado. O secretário Rubens Astolfi lembra que a cidade já desenvolve campanhas educativas voltadas ao meio ambiente. Sendo assim, acredita que a solução imediata para o problema seria reduzir a oferta de sacolas plásticas. A nossa intenção é que não tenha mais sacolas plásticas sujando a cidade, voando por aí e ficando dependuradas nas árvores. Então, talvez a solução mais rápida seria o não fornecimento ou a diminuição no fornecimento das sacolas plásticas. Até porque a população já conhece algumas alternativas que poderiam substituir as sacolas. Isso, os representantes dos supermercados apresentam que já fizeram diversas campanhas com as eco bags, enfim, todos têm em casa. Talvez a conscientização da população e a colaboração de todos seria o caminho mais rápido para nós termos um meio ambiente melhor e uma cidade mais limpa. Como vimos, foram apresentadas várias sugestões para iniciar o cumprimento da lei. O vereador Alex Necker comentou os principais encaminhamentos da audiência. Olha, nós marcamos um novo momento de reflexão, uma nova reunião, onde o conjunto das pessoas e as instituições representadas ficaram de trazer contribuições que possam seguir nessa linha, na linha de valorizar a legislação. É importante que a gente diga que a gente vai insistir na efetividade da lei. A lei é boa. E nós vamos procurar mecanismos que nós possamos vencer essas dificuldades que têm sido apresentadas pelo comércio e também pelos grupos ecológicos. Mas nós queremos algo que efetivamente não venha punir a comunidade, que nós possamos discutir algo que nos ajude a avançar na preservação ambiental de uma forma legal, que possa ser benéfica para todos. E antes de encerrarmos esta edição, você assiste um trecho do programa Câmara Esporte. Os convidados de Saulo Covatti falam sobre a capoeira, como instrumento de inclusão social, cultural e étnica. A capoeira foi reconhecida pela Unesco como patrimônio cultural e material, né? Então a capoeira está para o mundo. E eu costumo até falar para os meus alunos, quando a gente conversa sobre capoeira, que a capoeira é o único esporte que a gente leva para o exterior a nossa cultura e o nosso idioma, tá? Eu faço uma comparação ao jogador de futebol, né? Se ele vai para o exterior, ele tem que chegar lá e aprender a falar o idioma local, tem que se virar para se adaptar, né? A capoeira é diferente, não que quem vai para fora não tenha que aprender o idioma local, tem, mas a capoeira é passada às pessoas, aos estrangeiros,
com o nosso idioma, o português, eles têm que aprender a nossa cultura através do nosso idioma. Assista ao Câmara Esporte logo após a sessão plenária. Uma boa noite e um ótimo início de semana.